Conexão entra no mundo do grafite para falar sobre o uso e a recuperação dos espaços urbanos. Existem vestígios dessa arte já no Império Romano, mas foi a partir da década de 1970, em Nova York, que o grafite demonstrou seu poder de transformação. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, recentemente, a técnica contribuiu para realçar a antiga zona portuária. Grandes painéis de artistas de várias partes do mundo encantaram quem passou pela região durante os Jogos Olímpicos e já estão incorporados na paisagem da cidade. Bem, o Lucas Urura é artista urbano e produtor cultural, está no estúdio aqui comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Bom ter você aqui, Lucas. Então, eu sou o Lucas Urura, né, sou artista urbano, estou na cena pintando. A Vera, assim, deve ter uns 6 anos que eu venho me empenhando de verdade, né? Tendo a arte como profissão e deixando de ser hobby, né? Me apropriando da minha própria cultura. É uma luta, a gente, como artista urbano, assumir, sabe? Eu quero viver de arte, eu quero ser artista. Então, eu sou de Sepetiba. Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma área litorânea. Então, a arte urbana lá, ela é bem devagar, né? Agora nós estamos movimentando a cena, né? Graças mas é fundamental para dar vida àquela região, né? Que tem tão poucas opções de cultura, de lazer, não é? Não, exatamente, né? Porque Sepetiba, ele passou por um processo até da própria história do bairro, né? Era um local onde tinham atividades culturais bem constantes, né? Na época que ainda tinham turistas, né? A primeira novela foi gravada lá, então tinha uma cena cultural bem forte, mas devido à poluição da praia isso veio se perdendo. Então, com a arte urbana, né, com as artes visuais, nós estamos conseguindo, né, realçar e trazer de volta essa cultura, né, valorizar a cultura do bairro, botar a cultura do morador nas paredes, né, eternizar essa cultura através do registro dessas pinturas. Né? Não é só uma pintura, não é só a questão estética, é a questão histórica, o que está por trás da pintura, né? Porque a arte, ela é a vivência do ser humano. O artista, ele bota para fora aquilo que ele vive, aquilo que ele sente, né? A personalidade dele. Então é muito importante que na pintura, né, retrate o que o artista vive, o que os moradores vivem, o que a realidade daqueles moradores vivem. E o grafite, por representar tantos movimentos, né, ele é fundamental para isso, é uma ótima ferramenta para isso, para transformar. Com certeza. O grafite não só como transformação estética do ambiente, né, porque o grafite, a arte urbana, ele dialoga com a arquitetura do ambiente, então ele torna uma parede que era invisível, né, as pessoas passavam pela parede, ela era invisível, então ela mostra aquelas paredes para as pessoas começam a enxergar o ambiente de uma outra forma. Olha, a gente já está vendo imagens lá de Sepetiba, são obras suas apenas ou não? Tem outros artistas, Lucas? Então, tem obras minhas, né? Essa, por exemplo, é minha. Essa aí é um painel coletivo, né? Meu, do artista Sete Solidade e Tainan Cabral, ambos da Zona Oeste também. É um projeto chamado Mariscarte, que é pintura realizada num projeto chamado Mariscarte, que é um projeto do qual eu realizo homenageando moradores. Então, aquele menino que apareceu na pintura é um pescador, um menino que é um pescador da região. Eu vi muitas referências à pesca. Ele pega marisco na região, então além da pintura também tem um produto audiovisual, né, no YouTube, quem quiser pesquisar pode ir lá pesquisar Mariscarte, que vai ver o processo da pintura e o menino contando um pouco da história dele, que foi o que baseou a pintura. Antes de pintar, a gente entrevistou ele, então a pintura conta a história dele. E esses quadros, Lucas? Esses quadros já é o meu trabalho em particular, né, indo para a galeria, né, uma exposição que está acontecendo em Niterói, vai ficar até dia 25 de julho, exposição Florescer, que é o meu trabalho como o meu trabalho individual, né, a minha identidade ali expressa, já a minha expressão, né, como artista, trazendo um pouco também da minha realidade, do meu território, do meu bairro, né, a minha vivência. Você falou que a exposição está lá em Niterói. Niterói é uma cidade da região metropolitana aqui do Rio. Você já está conseguindo ultrapassar fronteiras, né? A arte, ela não tem fronteiras, né? A arte, ela é livre, né? Então, a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Então, recebi esse convite. A exposição está lá no Museu Carlos Pascoal Magno,
lá em Niterói, no Campo de São Bento. Quem quiser lá pode ficar à vontade. E nós vimos ali fotos também de crianças trabalhando ali, eu acho que com moldes, né? Elas iam pintar alguma coisa na sequência. Você estimula essa prática lá entre as crianças na região? Você dá aulas, não? Em Sepetiba a gente tem esse projeto que é o Mariscarte, que ele trabalha com homenagem à comunidade local. Então a gente reúne, né, as crianças, damos oficinas num ponto de cultura que acontece lá e também na escola pública, né, em parceria com o Brizolão, do qual nós reunimos 20 crianças, a turma, e pintamos toda a escola, né, homenageando a memória indígena do bairro, porque Sepetiba é Tupinambá o nome. Então a gente vai contando a história do próprio bairro através da arte urbana e muda completamente a percepção da escola, né, e feita por eles mesmos. Então eles passam a valorizar o próprio ambiente escolar, né, não picha. Não que a pichação seja uma coisa negativa, eu não vejo por esse modo, embora seja uma coisa que ainda esteja na ilegalidade, ela vai ser sempre uma expressão, né, do ser humano. Então, eles passam a valorizar mais o espaço, o ambiente escolar deles. Eles chegam lá e veem a pintura que eles mesmos fizeram, vê a própria história contada. Isso muda completamente até na maneira de aprendizado, né, na própria escola. Tá bom, vou pegar essa sua deixa para falar mais um pouquinho sobre o grafite, que também é paixão de mulheres e das talentosas, hein? Mulheres como a Luana Butinelli. Ela é paulistana, mas aceitou um desafio para desenhar aqui no Rio de Janeiro um mural de 2.500 metros quadrados. O grafite Contos foi inaugurado no dia 19 de junho e pode entrar para o Guinness Book como o maior painel feito por uma mulher. Bacana isso, né? Com certeza. Veja a reportagem que foi feita na ocasião do lançamento. Veja só. O maior mural do mundo pintado por uma mulher foi inaugurado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Com 2.500 metros quadrados, o painel Contos pode ser reconhecido pelo Guinness Book dos Recordes. A autora é a paulistana Luna Buschinelli, de 19 anos, e o evento de inauguração teve até a participação do prefeito da cidade, Marcelo Crivella. A jovem artista contou que se sentiu orgulhosa com o feito alcançado, ainda mais por ser no Brasil. Esse mural representa uma mãe ou uma professora, pode ir pela interpretação de cada um. Ela é analfabeta, mas mesmo por ela não saber escrever e não saber ler, ela conta uma história para os filhos como se ela estivesse lendo. E é tão real, tão mágico, tão cheio de detalhes que as crianças realmente acreditam que ela é capaz de ler. A obra de Luna é mais uma que se destaca no Rio de Janeiro por suas dimensões. A cidade já abriga o mural Etnias, de Eduardo Cobra, no Boulevard Olímpico, considerado o maior do mundo. Luna falou também sobre a guerra contra pichadores e grafiteiros, declarada pelo prefeito de São Paulo, João Dória. O grafite é uma arte efêmera, então ele sempre é apagado e depois sempre volta-se a pintar. Mas essa violência contra o grafite, a pichação e querer apagar tudo e dizer que tudo é crime, eu não concordo. O trabalho durou 45 dias e foi produzido nas paredes da Escola Municipal Rivadavia Correia, na Avenida Presidente Vargas. Uma fonte de inspiração para tantos jovens em meio ao trânsito agitado do Rio de Janeiro. Que legal, né, Lucas? Eu passei lá, eu vi ela pintando, né? É enorme, muito grande, ficou muito bonito. Nós convidamos a Luna para participar desse programa aqui no estúdio. Ela bem que tentou, viu? Mas infelizmente o voo dela atrasou. Só que nós recuperamos o contato via Skype. A Luna está com a gente, não é isso, Luna? Sim, com certeza. Que bom ter você aqui no Conexão de qualquer maneira, viu? Foi um baita desafio mesmo, né? Que afinal vocês fizeram esse trabalho com o aval do município, mas enfim, sem um patrocínio. Como foi? Conta essa história. Então, né, foi uma coisa bem rápida, essa coisa do mural, porque eu fui convidada pelo Pagu, que agora é meu produtor, na época não era. Ele já conhecia meu trabalho, né? Eu apresentei ideias para ele e a gente se deu super bem e ele estava com esse trabalho em mãos e ele achou que o meu trabalho de arte, né, se encaixaria muito bem ali naquele mural. E então ele me convidou para fechar aquele prédio e foi assim um super desafio, né? O maior mural do mundo feito por uma mulher, né? Foi assim um trabalho de muito empoderamento e foi muito interessante assim, porque eu só fiquei sabendo que seria o maior mural assim pouquíssimos dias antes de eu embarcar para o Rio, né?
E em quanto Então, foi bem em quanto tempo você executou a pintura? Olha, foram 45 dias, né? Um mês e meio. E assim, sem pausa, né? Não tive feriado, sem finais de semana, foi assim, consecutivos mesmo. Desde acho que 6, 7 da manhã, a gente acordava, né? Até umas 6 da noite, a gente ficava lá pintando. Legal. E você, Luna, você diria que é uma missão esse trabalho que você faz? Com as cores, com a tinta? Eu considero que sim, né? O meu trabalho, assim, eu considero o meu propósito de vida, né? Sim, mas e uma missão para transformar não só a sua vida, você vê como uma missão para mudar outras realidades? A gente percebe, né? Você contou uma história ali, você simplesmente não escolheu um desenho, né? Você pensou num roteiro, uma mãe, uma mulher, uma brasileira analfabeta, né? Que está ali contando uma história para os filhos, mas estimulando, tipo, eu estou lendo, ela não sabe ler, ela estava criando uma história. Enfim, a cada trabalho que você faz, você pensa nisso também, em deixar algum exemplo, alguma boa história para quem for lá ver a sua imagem, enfim, idealizar, tentar imaginar o que você levou para lá? Não, sim, com certeza. Acho que o grafite tem muito esse poder, né? Por exemplo, colocar esse trabalho numa escola foi algo assim de uma dimensão incrível para mim, né? E eu acho que assim traz muita visibilidade para as escolas, para essa escola também trouxe e para a situação da educação que está bem frágil hoje, né? Essa questão assim, professores que têm que comprar, por exemplo, material para os alunos com o próprio dinheiro, né? Porque a escola não tem verba. Então, colocar um grafite ali, né, traz muita visibilidade para situações como essa, por exemplo. E é óbvio, eu também tento trazer histórias lúdicas sempre e contar uma história própria, mas também deixar muito espaço para as pessoas poderem imaginar e se tornarem também um pouco autores da própria obra a partir do momento que elas imaginam, né? Tá bom. Eu estou com o Lucas Urura aqui no estúdio. Lucas, você concorda também com essa finalidade aí do grafite, do fazer pensar? Eu concordo plenamente com o que ela falou, né? A arte ela é a voz do inconsciente, então cada um vai interpretar aquilo que tiver na própria cabeça, que tiver na própria bagagem, né, da vivência. E acho que ocupar as escolas com arte urbana eu acho fundamental, né? Ficou linda a pintura dela, queria parabenizar, eu passei lá a ver. Obrigada, obrigada. Né? E eu acho que a gente deveria ocupar mais as escolas públicas com a arte urbana, entendeu? Inclusive nas aulas de arte, né? Porque para o aluno ter contato com um artista urbano, ainda mais um artista que trabalha com a arte, que vive disso, isso já é muito importante para ele, porque ele já cresce vendo que a arte pode ser uma profissão, né? E o moleque da periferia, da escola pública, ele é desanimado desde criança a fazer arte, né? Inclusive arte para ele é fazer uma coisa ruim. A mãe fala, tá fazendo arte como se fosse algo negativo. Pois é, mas não é. Luna, Oi. Eu gostaria de, antes de encerrar com você, pedir para deixar uma mensagem para as meninas, enfim, inclusive aquelas da escola aqui do Rio de Janeiro que viram você lá trabalhando. Você estimula todas, enfim, a serem criativas, a colocarem, enfim, sua arte aí para fora. Sim. Eu imagino que você, como mulher, tenha sofrido algum preconceito em algum momento, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que pelo fato de o grafite ser comumente assim dominado por homens, ser um ambiente masculino, né, já é diferente, já é um diferencial, né? E o fato de eu ter sido uma menina, principalmente nova, e ser mulher, né, a gente sofre muito um preconceito, assim, a gente é muito subestimada, eu acho, né? Por exemplo, muitas vezes não só comigo, mas outras meninas também que pintam, eu já vi que são muito subestimadas, acham que é porque a menina é frágil, não tem toda essa garra para grafitar, ou vai fazer florzinha, rosinha, sabe? Essas coisas como se não tivesse algo a dizer, uma mensagem para passar. Mas eu acho que, assim, eu sempre ignorei todos esses fatos, porque eu acredito na minha arte, eu acredito em mim. Eu acho que, assim, o importante mesmo é a gente colocar fé no nosso trabalho, porque a partir do momento que a gente acredita na gente, ninguém pode tocar na gente, assim, sabe? É uma coisa inabalável, assim. Então, não adianta alguém te pôr para baixo que
você vai continuar seguindo em frente. Eu acho que isso foi essencial para mim, assim, e eu estou muito orgulhosa de hoje poder ter feito esse trabalho e poder trazer inspiração para mulheres da arte e mulheres que também não pintam, também vieram falar comigo e mostraram o quanto se sentiram representadas também. Estou muito orgulhosa. É isso. O Conexão também está orgulhoso. O programa também está orgulhoso de você. Deseja parabéns, tá? Poxa, muito obrigada. Um beijo, Luna. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ó, eu vou exibir para vocês agora um trecho de um filme chamado Som e Cor, que em breve estreia aqui no Futura, no Curtas. Veja em primeira mão a produção da dupla Domênica Soares e Gabriela Salim. Eu iniciei desde muito novo. Eu sempre via meus pais pintando quadros. Meu pai chegou a trabalhar na Supervia, fazendo murais e tal. E eu sempre desenhei, eles sempre me estimularam a desenhar, sempre mostraram pra mim a importância que o artista tinha. E depois, com o tempo, eu fui conhecendo uma galera do meu bairro que fazia grafite. E eu vi que o que eu fazia no papel já era muito pouco, que eu precisava me expressar mais de uma forma mais expansiva. Eu, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia viver de arte, viver nesse meio. Eu desenhava, mas como qualquer criança normal, né? Que vai, rabisca e faz as gramachuras. Sendo que eu, com 18 anos de idade, eu descobri uma igreja chamada Pingo d'Água, que ela se reunia lá em Realengo, e a galera fazia grafite. Alguns membros da igreja faziam grafite por influência do líder, que é o Sete Soledad, que ele é um grafiteiro também. Inclusive eu tenho ele como meu mestre na arte, eu tô sempre conversando com ele, resumindo, enchendo o saco dele. E através disso eu comecei a me interessar. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso também. Eu acho que, na verdade, a arte urbana, se tratando de grafite, ela vem do seguinte protesto. Todo mundo está acostumado com a arte eurocêntrica, né? O museu, né? O grande nome da pintura. E, na verdade, o universo da arte sempre afastou o pobre. E o grafite ele veio para quebrar isso. Você acabou concordando com ele? Com certeza, Kid é meu amigo mesmo, já pintamos junto várias vezes. Né? Concordo plenamente, acho que o grafite ele luta pela democratização da arte, né? É arte para todo mundo. Então, a gente que está pintando na rua sabe como é que é, né? A rua, ela fala por si. Não tem como nem expressar, você lidar com diversos tipos de reações, desde o cara que passa xingando, desde do cara que para ali e começa a chorar, sabe? Emocionado com a arte que você fez. Então, é o tipo de coisa que paga. Né? Você vê um garotinho parar na frente e falar, cara, eu quero ser artista, como é que eu faço? Né? Isso é o tipo de coisa que dinheiro nenhum paga, é o contato da arte. Então a arte urbana ela sempre vai ter esse contato com a rua, né? Pode estar em galeria ou não, ela sempre vai estar na rua. A arte urbana ela é feita na rua, né? E foi o que a Luna falou, ela é efêmera, então a gente tem que acostumar com essa coisa da arte ser apagada, né? É uma coisa que acaba com esse ego de artista, né? Você aprende a pegar um pedaço de você, jogar na rua e agora ela vai ser da rua, ela vai ser de quem passar e olhar, quem se identificar. Né? Agora, você acredita que, não é nem questão de acreditar, acredito que sim, da convicção de que vocês, artistas urbanos, vocês que grafitam, precisam ter também um apoio do mercado. Porque já demonstraram que ela é uma ótima ferramenta, essa arte, para transformar cidades, transformar paisagens e vidas nessa sequência. Mas cadê um apoio, não é isso? Fica o que você difícil. sente na prática, como um artista que está aí criando, né, e mais timidamente ganhando seu espaço? Uhum. Você ainda não consegue sobreviver 100%? Olha, no momento que eu estou agora, né, eu vivo 100% de arte, né,
até porque eu dou oficinas, né? Eu estou engajado em projetos sociais, então eu escrevo editais, trabalho com algumas ONGs, né? Então não só da venda da minha arte, a venda da minha arte ainda é algo que eu estou batalhando muito, né, para conseguir. Não acho que seja uma coisa ruim, embora tenham muitos que criticam a arte urbana. Quem tem o poder aquisitivo de consumir a arte, que consuma. Eu jamais vou deixar de pintar na rua, eu jamais vou deixar de estar agindo, né, para transformar o meu bairro, para me transformar principalmente, porque quando eu pinto é um pedaço de mim que eu coloco para fora, é uma terapia, né? Então além de eu estar estimulando, porque eu acho que pintar na rua já é revolucionário, sabe? Você ser artista e falar eu sou artista, isso já é revolucionário, você já acaba sendo, mesmo que sem querer, um espelho. Eu vou trazer essa questão para um outro convidado que está por Skype também com a gente, o Baixo Ribeiro, que é curador e cofundador da Galeria Choque Cultural. Tudo bem com você? Tudo bem, como vão aí? Como fica essa questão de financiamento, né, das produções artísticas com esse foco, Baixo? Pois é, a produção artística pública, que é feita na rua, ela já acontece frequentemente, assim, com esse nome de grafite já há mais de 40 anos. Ela exige também uma transformação no mercado. O mercado está muito bem adaptado às coisas tradicionais, como quadros, esculturas, enfim, objetos, né? Mas não está adaptado a produções diferentes, como performances, como instalações, videoarte, arte digital, e também não para a arte pública. A arte pública ela exige formas de financiamento diferentes, né? Muita coisa tem acontecido hoje com crowdfundings, com vários tipos de editais. Afinal, se a gente fala de arte pública, a gente está falando de prefeituras, né? A gente está falando da participação do Estado também. De uma maneira ou de outra, o que eu acredito é que a gente está também revolucionando, modificando, transformando as formas atuais de financiamento artístico. Tá bom, tô vendo gatinho. Oi, gatinha. A minha gatinha aqui, minha gatinha branca. Tá legal, mas é incontestável. Eu tenho 6 gatos de rua aqui em casa. Uau! Já deve ter pintado alguns? Já deve ter retratado alguns? Não, a gente só cuida do pelinho deles mesmo. Tá bem, olha só, de uma forma geral, então, essa é uma área, você diria que é até um mercado mal explorado? É um mercado mal explorado, sim, porque, assim, as cidades, elas estão cada vez maiores, né? Existe uns estudos prevendo que em 2050, mais de 80% da população da Terra vai viver em grandes cidades. Isso faz com que as cidades precisem ser revistas, né? A vida urbana, ela tem que se transformar, ela tem que se qualificar. Os espaços públicos urbanos, eles vão ser cada vez mais importantes. Então, a questão da arte existir no espaço público é uma questão de sobrevivência para os humanos, né? Então, isso vai ficar cada vez mais importante. Então, a produção, o financiamento da produção da obra pública, da obra que, de alguma maneira, discute e acontece no espaço público, ela está muito mal, vamos dizer assim, ela está muito mal representada hoje nos espectros do mercado, né? O mercado ele continua muito voltado para as questões mais simples do colecionismo e pouco voltado para as questões desse colecionismo de escala, desse crowdfunding, desse colecionismo de obras que vão ser, de certa forma, efêmeras, mas que vão ajudar a transformar o espaço para muitas pessoas. Então, é uma questão de inclusão que está muito pouco conversada ainda no mercado. Ótimo. Olha, com essa sua mensagem, seu ponto de vista aí tão claro, Baixo, eu encerro a sua participação e agradeço muito, viu? Posso fazer uma perguntinha para ele? Me dá um minuto, ele quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Lucas, à vontade. O que você acha aí, em Lucas, relação... Tudo bom, Baixo? É um prazer. Uma pergunta, o que você acha assim, em relação aos editais, cara? As burocracias dos editais voltados para a arte urbana, os valores, principalmente, né? Eu, por exemplo, escrevi um edital aqui para o Rio de Janeiro, fui contemplado, mas um edital que poderia ser pessoa física, né? Os editais, normalmente, você precisa estar atrelado a alguma instituição, ter algum CNPJ, ter uma experiência do qual
o artista urbano às vezes não tem, né? É muito difícil você ser administrador e ser artista ao mesmo tempo. Baixo, eu peço que rapidamente você responda aí ao Lucas. Então, Lucas, é o seguinte, essa questão da formalização profissional é uma questão que não é só do artista, não, é uma questão problemática para o Brasil inteiro. E assim, eu acho que a gente consegue mais, vamos dizer assim, mais grana, mais investimentos, a gente também consegue mobilizar mais pessoas para mostrar que o que a gente está fazendo é útil, de fato, para as pessoas, que é importante para a cidade. A gente tem que mobilizar, tem que engajar mais gente nessa questão, não tenha dúvida nenhuma. E essa mobilização você acha que deve ser feita como? Olha, quando você está pintando aí no seu bairro, você está em contato com a galera, você está em contato com a velhinha que mora na esquina, com a criança que passa todo dia indo para a escola. Eu acho que a gente tem que trazer mais gente para conversar com essas pessoas e fazer com que essas pessoas peçam para o governo mais investimento em arte nos seus bairros, entendeu? Eu acho que é uma questão coletiva. Baixo, muito obrigada, tá? Pela sua participação no Conexão, por essas dicas preciosas que eu tenho certeza que o Lucas e outros colegas aí que estão ligados no Conexão, grafiteiros, cheios de criatividade, vão seguir. Mobilizem-se. Obrigado pela oportunidade. Mobilizem-se. Tchau, tchau. Você de casa, muito obrigada pela companhia também. Você pode rever esse bate-papo sempre que quiser no Conexão, no futuraplay.org. Beijo, tchau, tchau.